Bom, terminado então o Renascimento, a gente começa então a ver uma ruptura então da maneira como se entendia a arte e os movimentos artísticos, e dessa maneira também a gente ia ver as consequências e a influência sobre a arquitetura e, por sua vez, sobre o paisagismo. O que vinha acontecendo depois que acabou o Renascimento, que eram as ideias que davam início à época do modernismo? A maneira de entender a arte, ela passava por um processo de revolução. O produto final, ele não era mais tão rígido e se buscava muito mais um conceito do que uma técnica de aplicação de uma determinada forma, de um parâmetro, para que você consiga chegar num resultado plástico ideal. Então a gente vê o reflexo disso na arquitetura. A arquitetura começa a buscar. Ela passa também por um período de racionalização. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né? Então é um período onde a fartura para a experimentação das formas, jardins colossais, arquiteturas monumentais, elas começam só a acontecer pontualmente. E na questão então do jardim, ela passa a não acontecer mesmo. Então a gente começa a ter que sintetizar um pouco mais. Então a geometrização dos espaços vai continuar acontecendo no período moderno, mas o motivo é diferente. Não é mais por uma imposição de que a forma geométrica e a forma simétrica precisa ser obedecida. A geometrização é mais por conta do processo de industrialização e de racionalização que a gente está passando na economia, nesse momento de pós-guerra, né, para a produção do modernismo, e também porque começam a existir as escolas especializadas em projeto de paisagismo. Ou seja, nos Estados Unidos, na Europa, começam a existir as escolas específicas para a formação de arquitetura e, por consequência, para a formação de arquitetura paisagística. Diferente do Brasil, que até hoje não tem nível superior em arquitetura paisagística, na Europa e nos Estados Unidos já de muito tempo, e desde a época do modernismo, que já tem as escolas de arquitetura paisagística. E essas são as escolas que principalmente vão influenciar as manifestações modernas. E a gente vai ter dois grandes expoentes que vão se destacar durante a época do modernismo como referência para nós aqui no Brasil. Nós mesmos, os brasileiros, os paisagistas que praticaram nessa época, tá, do modernismo, e os paisagistas principalmente dos Estados Unidos, porque eles receberam uma grande influência do paisagismo europeu, e lá na Europa, o que continua muito forte, ainda continua sendo a influência do Renascimento, e o paisagismo nos Estados Unidos começa a obedecer uma linguagem muito própria, com essa linguagem de pós-guerra, com essa escola da especialização em arquitetura paisagística. Bom, e a gente vai ver então como um dos primeiros nomes, na verdade, ele é como um grande nome na arquitetura. Como ele é um arquiteto muito completo, e ele começa a lançar conceitos, ele começa a lançar o conceito da casa orgânica e da casa usoniana, eu não sei se é usoniana ou usoniana. Eu não entendi, do Usonia House Style? Usonia House Style é estilo de casa, estilo de Usonia. casa Usonia. O que será que é isso? Essa Usonia é meio que a casa. É parecido com o da casa orgânica. Eu entendo os dois quase como que um conceito só. Que é onde você mistura o conceito da casa com o conceito de urbanismo e analisa todo o local da sua implantação para fazer com que a casa faça parte do contexto em que ela foi colocada. É o que acontece, por exemplo, lá. Interage com o seu exterior. É como se você pensasse que a casa tem um habitat natural e ela funciona interagindo com aquele habitat em que ela está colocada. Tá? Que na verdade a casa não tem habitat natural, né? Mas é quase que essa interpretação. Então o Frank Lloyd, ele lança essa história de você fazer com que o paisagismo e a arquitetura sejam uma coisa só, ou eles interajam muito mais do que interagiam no passado. Esse que é o conceito da casa usoniana. Mais ou menos o caso da permacultura lá no IPEC. Eu diria que a permacultura pode ter nascido, depois de muito tempo de evolução, desse conceito aqui. Porque hoje em dia, a permacultura ela nasce com um emblema meio que ecológico e de sustentabilidade. Não era exatamente essa cara aqui nesse período. A sustentabilidade não era
a intenção nessa época. Nessa época era muito mais filosófico, era muito mais conceitual a questão. Era de você trazer um conceito de natureza para interagir com a casa, e não mais de ecologia e sustentabilidade. Hoje é isso aí avançado, não? Pode-se dizer que é uma evolução. O conceito de sustentabilidade ele tem a ver com isso aqui também. Apesar de que as intenções são diferentes, mas se parecem no seu produto final. É verdade. Então, a outra coisa também, só como curiosidade, né, já que vocês são estudantes de design também, o Frank Lloyd Wright ele também foi precursor da prática de design de interiores. Ele foi um dos primeiros arquitetos que começou a detalhar os interiores, desenhar a mobília, desenhava as grades que tinham no acabamento final da casa. E isso meio que deu origem à profissão como a gente vê hoje do designer de interiores, tá? Então, o Frank Lloyd ele era um arquiteto muito generalista, ele trabalhava diretamente com as três coisas. Outra coisa, o Frank Lloyd ele é considerado nos Estados Unidos o maior arquiteto de todos os tempos, tá? E para a arquitetura mundial ele é uma referência universal também, é um dos maiores arquitetos. Ele recebeu inclusive um prêmio como o maior arquiteto que já existiu na história dos Estados Unidos. Ele tem um prêmio desses aí. Ele foi um cara de vida bastante polêmica, tá? A vida dele era bastante agitada, tem histórias muito cabeludas na vida dele. Eu não sei se é bom, porque até hoje tem a fundação a fundação do Frank Lloyd, e como o meu vídeo está sendo visto no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, é porque os fatos que contam sobre a vida dele, tanto a vida amorosa, a vida profissional dele, sempre contam como tendo alguns escândalos, algumas controvérsias e algumas histórias bem fortes sobre a vida dele. E ele era muito comentado, muito divulgado, porque ele era convidado para dar palestra na faculdade de arquitetura o tempo inteiro. Ele foi o palestrante da área de arquitetura mais solicitado de todo o período do modernismo e do período contemporâneo, né? Porque ele até um dia desse tinha o Frank Lloyd aí no pedaço. Então, ele era a personalidade das palestras nos Estados Unidos. Por conta dessa história. Ele foi precursor num monte de coisas. Se você pega as casas dele, como essa que a gente está vendo aqui, e como a casa da Cascata, que a gente vai ver daqui a pouco, elas são extremamente modernas. Parece que foi feito ontem. E foi feito no início do século passado. Então pensa como que esse cara estava à frente do tempo dele. Então ele marcou referência. Ele realmente foi um arquiteto que marcou o tempo dele. Ele era diferente de tudo que existia na época. Mas ele teve essa historiazinha aí, tá? Ele tinha problemas, principalmente na vida amorosa dele, dos casamentos, a vida profissional, ele era bastante polêmico, ele tinha suas controvérsias, ele tinha interesses políticos muito fortes e se envolvia com as pessoas que ofereciam vantagens. Ele tinha esse jogo político na vida dele, essa vida amorosa conturbada, de casa separa, de se envolver com uma coisa aqui, com outra ali. Os detalhes cabeludos vocês podem procurar nos livros na internet, vocês vão ver direitinho, tá? Mas enfim, o que eu ia falar, Jesus? Eu acabei me perdendo. E aí, conversando sobre isso. Vamos adiante. Bom, sim, o que eu estava querendo falar é o seguinte. No que ele tem a ver com paisagismo? Os livros não é porque o que interessa é aqui, ó, que está batendo, que ele estava muito longe. Os livros não deixam muito claro se o paisagismo que é colocado, que é esse paisagismo da interação entre a arquitetura e o exterior, os dois agindo de forma natural, que já era a intenção de praticar arquitetura paisagística que ele fazia, se é obra dele, eu acredito que seja, ou se é do filho dele. Porque na sequência, o Frank Lloyd teve o filho dele, que é o Frank Lloyd Wright Jr., que é paisagista. Então, não fica muito claro se esse paisagismo é de um deles dois, mas eu acho que é do próprio Frank Lloyd, tá? Eu acho que o Júnior praticou em outras obras. Mas pode ser que seja do filho dele, porque não fica muito claro quando a gente lê isso nos livros, tá? Mas, enfim, ele tinha, então, essa questão da adaptação do local, utilizar a vegetação típica para fazer a composição, justamente por conta do conceito da casa usoniana, que é a mesma coisa da casa orgânica, que é o que a gente vê praticado lá
Casa da Cascata. E ele tinha muito dessa interação, não só da vegetação, quanto com o uso de pedras naturais na própria construção, para fazer ela ter esse aspecto bucólico, fazer essa integração da natureza com ela. Então ele integrava muito, ele fazia com que o paisagismo viesse, penetrasse, de repente a pedra que estava no paisagismo estava fazendo parte da estrutura da casa. E vocês vão perceber que influência forte do traçado de paisagismo americano. O paisagismo americano ele é dotado muito de desníveis, de platôs e de formas geométricas. Então tudo é muito cheio de ortogonalidades no paisagismo contemporâneo. Aliás, quando eu comecei faculdade de arquitetura, quando a gente estudava a disciplina de paisagismo, isso era só os professores de paisagismo ensinavam para a gente. Se você entra numa escola de agronomia, você vê que o professor de paisagismo manda você fazer um monte de coisa orgânica. Se você entra na escola, isso 15 anos atrás. Hoje em dia está um pouco diferente. Quer dizer, deve estar, né? Não sei porque eu não estou na faculdade hoje em dia. Mas os professores de arquitetura, eles botavam você na frente da prancheta, te davam dois esquadros e você saía fazendo um monte de coisa ortogonal com os esquadros. Porque, inclusive, o básico do estudante de arquitetura naquela época era ter dois esquadros e passar um monte de reta de um lado para o outro, né? Como está hoje, inclusive, por conta do AutoCAD, fazer as coisas muito retas, né? Por uma questão de racionalização. Tem uma série de fatores que fazem com que a gente sofra essa influência, mas o básico tem muito da influência americana, tá? No traçado de paisagismo. E o Frank Lloyd é um desses exemplos. Então aqui é um outro ângulo de visão da casa dele. Só para ficar bem claro, que eu já comentei isso, gente, mas o Frank Lloyd, ele se detinha a detalhes muito pequenos que naquela época não se detinha, tá? Fazer o traçado do piso, o desenho da gradezinha. Vocês terem uma noção, o Frank Lloyd é um dos poucos arquitetos daquela época que desenhava, inclusive, até os talheres, o desenho da mesa, o lenço. Ele tinha muita habilidade com o desenho industrial, numa época em que não existia essa profissão, nem do desenho industrial, nem do design de interiores. Ele foi precursor nesse sentido também. Ele começa também, o paisagismo americano, a lançar algumas influências do jardim oriental no tocante ao minimalismo. Quando ele começa a produzir esses trechos, por exemplo, aqui uma cena de paisagismo que não tem nada, só uma pedra no meio, né? É um trecho do projeto dele. Mas tem essa influência do minimalismo em alguns pedaços também. Em termos de vegetação, então, tem momentos que isso fica bem claro. Então já falei, os desníveis, as escadarias, ortogonalidade, traços muito retos. Isso aqui eu já começo a acreditar que talvez seja influência do filho dele, esse uso das esculturas, que eu não vejo como uma manifestação assim muito clara de um Frank Lloyd em si usar essas esculturas. Mas vocês veem que aqui, quando a escultura começa a comparecer no paisagismo contemporâneo, a gente já saiu daquela coisa da antiguidade clássica e do renascimento, onde a busca pelo perfeito na arte era pela perfeição da forma humana. Aqui quase a gente não vê paisagismo com figuras humanas, e quando elas aparecem, elas são figuras deformadas, elas são somente conceituais, e elas não obedecem proporções, ou o corpo humano ele não está representado na sua totalidade. Ele tem sempre um tipo de abstração envolvendo a composição. Mas as figuras geométricas e abstratas, elas são mais comuns nas esculturas do paisagismo contemporâneo. Essa aqui é a Casa da Cascata que eu estava falando, onde, na verdade, aqui, gente, ele pratica um paisagismo às avessas. Em vez dele construir a casa e depois ele tentar trabalhar com a vegetação para fazer, ele chegou no local onde o paisagismo era maravilhoso e encaixou a casa onde o paisagismo estaria pronto ao finalizar a casa. Então, esse é um dos grandes trunfos da Casa da Cascata. E você vê que o traçado dela, gente, tem uns desníveis, tem uma colocação de pedra, tem um aproveitamento da queda natural dessa cascata, que é uma coisa que no período atual a gente, inclusive, muitos arquitetos, muitos profissionais de paisagismo tentam recriar isso daqui por uma influência do Frank Lloyd. Que essa casa dele, gente, é uma das figuras arquitetônicas mais famosas do mundo inteiro. Ela é referência até hoje, é muito famosa a Casa da Cascata.
Ela, inclusive, passou algum tempo atrás uma reportagem falando da estrutura dela que estava rachando. Então, normal, casa que já tem mais de 50 anos, a estrutura abalada, não tem nada demais. E ela estava com algumas rachaduras, com um problema na estrutura, e eles tiveram que refazer, porque afinal de contas a casa do Frank Lloyd é tombada também, né? É um patrimônio público. Aquela casa no Rio, do Oscar Niemeyer, que eu colocou isso, seria mais ou menos um. Com certeza. Na verdade, tanto o Niemeyer quanto o Frank Lloyd, eles estavam influenciados pelo conceito de integração da casa com a natureza do Le Corbusier. Le Corbusier que começou a praticar esse conceito lá na Europa, e tanto o Frank Lloyd quanto o Niemeyer beberam da fonte do Corbusier. Se você, inclusive, parar para observar o trabalho do Niemeyer e abrir o Le Corbusier e você for um pouco crítico, eu vejo muitos alunos meus e colegas meus que estudaram comigo e professores criticando, tem muitos que dizem que o trabalho do Niemeyer é uma cópia do trabalho do Corbusier. Até porque é um descendente, é um discípulo dele, né? Desculpa, descendente não. É um discípulo dele, usou a linguagem dele, o conceito dele. Você imagina se vocês entrarem no meu site, ver meus projetos, começar a fazer coisas parecidas comigo. Eu vou ficar orgulhoso, eu vou elogiar vocês, dizer, olha que lindo. Normal. Né? Eu vou ficar orgulhoso, eu vou me sentir o tal, né? Então, eu penso que é dessa maneira aí que ele deve estar vendo, né? Porque imagina, um conceito que você acredita, uma ideia que você acha que é o correto, e alguém vê, aprende com você e pratica, o que você não vai elogiar? Lógico, né? Você está fazendo o correto segundo o que eu defendo. Agora, é legal também, eu acho que ele tem conceitos de integração maravilhosos, inclusive. Eu não vejo tão crítico assim o trabalho do Niemeyer no tocante à arte. Tá? Eu acho que ele é original, eu acho que ele é bom, eu acho que ele foi no conceito do Corbusier, não acho que é uma cópia. Eu não acho que ele é bom como arquiteto. E aqui outros ângulos, né, outras fotos da Casa da Cascata em diversas épocas diferentes do ano, porque tem um momento em que a vegetação já não está mais tão frondosa, né, não está tão verde, e tem o outono também, onde a casa passa, a coloração das árvores fica um pouco diferente. Aqui já é uma visão um pouco pelos fundos, né, na chegada da casa. E aqui é a... Oi? Essa casa era dele, não, né? Essa casa... Jesus, você me pegou agora, que eu não lembro se essa casa era dele. Vou ficar te devendo essa pergunta aí para a próxima aula, tá? Ou no intervalo eu vejo isso com calma, que eu tenho isso anotado. No texto eu acho que fala, no texto que eu passo para vocês, teórico. Eu acho que era dele e foi cedido à fundação dele, viu? Eu não lembro agora, com certeza. E aqui é um momento em que a Casa da Cascata está no outono, né? E a coloração da vegetação toda muda ao seu redor. E aí a gente sai agora aqui do Frank Lloyd e vem para o Garrett Eckball. Gente, ó, o Garrett, assim como vários outros nomes que nós vamos ver agora, eles são fruto desse momento em que a escola de arquitetura paisagística estava no seu auge. Muitos deles foram estudar em Harvard, fazer design, ou vieram de outras escolas tradicionais de escola paisagística, e começaram a desenvolver a linguagem que foi influência muito, inclusive, do paisagismo brasileiro. Então, ele foi um arquiteto, ele se formou em arquitetura paisagista pela Universidade de Berkeley, depois ele fez mestrado em Harvard, na área de design, depois ele teve parcerias, na verdade ele foi contemporâneo de ideias do Dan Kinley e do Rose James, que são dois paisagistas que nós vamos ver as obras deles daqui a pouco também. São dois americanos também que foram contemporâneos de escola deles dois. Então, depois ele fez sociedade com Edward Williams e Robert Royston, que são dois arquitetos paisagistas também dessa época, que foram importantes. E ele foi funcionário do Thomas Church, que foi um grandíssimo arquiteto paisagista. Então, ele teve a influência desse cara aí. Depois, ele acabou se tornando presidente do Departamento de Arquitetura Paisagística de Berkeley, que foi onde ele estudou, né? E acabou escrevendo um livro. A maioria desses paisagistas americanos, eles são muito conceituais. E eles escrevem muitos livros. O Garrett é o único que só escreveu um. Todos os outros escreveram vários livros.
O Frank Lloyd escreveu vários livros, o Garrett escreveu, o Dan Keeling escreveu, o Rose James escreveu, o Thomas Church também escreveu um monte de livro, todos eles escrevem livros. E ficam os conceitos deles. Agora, não são livros que ensinam a fazer paisagismo. São livros que falam de conceitos e de ideias e que mostram fotos dos conceitos deles aplicados. Tá? Eles não são assim, eu quero aprender a fazer um projeto de paisagismo. Não compre um livro desse. Oi? Não, nenhum deles tem esse objetivo nos livros. Nenhum. São todos conceituais. Eles falam assim, digamos que o Frank Lloyd está defendendo a casa orgânica. Ele explica o que é a casa orgânica, mas ele não fala assim, como é que faz a casa orgânica? Não explica. Mas o conceito é esse. Eu tenho o objetivo de integrar a natureza, de fazer com que a casa respire o seu entorno e o entorno penetre na casa. É isso. Aí ele mostra lá, Casa da Cascata, tá? Com essa integração. Bom, ele também tem, esse daqui, gente, já é uma área de paisagismo que vocês vão ver, ó. Notem que aqui, a gente está no período contemporâneo, simetria, não mais. Traços retos acontecem por um acaso, por exemplo, como a gente viu no Frank Lloyd. O Garrett, ele já é um pouco mais orgânico, né? Mas é que o orgânico dele não é aquela coisa aleatória do que a gente viu no jardim inglês e no chinês. É um orgânico que meio que essas curvas foram planejadas, né? Elas têm uma geometria definida. Elas foram definidas por arcos muito precisos, tá? E aí a geometria comparece de novo. Ó. Nós temos circunferências, temos ortogonais aqui no traçado dele, tá? Tem os platôs acontecendo, né? Ele foi um cara muito influenciado pelo Walter Gropius. O Walter Gropius é um dos arquitetos que eram expoentes das belas artes, que era a linguagem que até então era o top. A pessoa que entendia de arte, de arquitetura, ela tinha que saber trabalhar com essa linguagem, e ele sofre influência. Quando ele faz esse tipo de traçado, ele está meio que dialogando com esse tipo de linguagem. E muitas dessas formas que ele busca aqui, ele se inspira também nas telas artísticas do período do abstracionismo e do surrealismo, que são as telas do Kandinsky, não sei falar o nome dele, do Malevich, do Jesus, eu vou arriscar, Laszlo Moholy Nagy. Não dá pra mim. De Kandinsky e Malevich dá pra falar. Aqui é uma foto em outro ângulo daquela mesma praça que a gente viu, tá? Fantástico. O trabalho dele é muito legal. Ó, de novo as esculturas abstratas, né, que é característica dos jardins modernos e contemporâneos. Aqui, já um trabalho dele aqui, conceitual aplicado numa residência. Ele tinha umas ideias assim, e olha aqui o que eu falo do conceito dele, que tinha a ver com aquela integração. Lembra da casa usoniana, que faz a integração? Ele já fala de um outro conceito, o Garrett Ekbom, que é desses jardins internos, que ele confunde, que você não sabe se está no jardim interno ou externo, você está dentro ou fora de casa. É um conceito que Garrett Ekbom lança. Essa imagem aqui, se eu não me engano, ó, é uma imagem que vem do livro dele. Como é que chama o livro dele, professor? Deixa eu ver se está aqui. Daí. Não é esse aí? Paisagem para a Vida. Tá. E a gente sai aqui do Garrett e cai no Dan Keeling. O Daniel Keeling, ou Dan Keeling, como foi apelidado, né? Ele foi um contemporâneo do Ekbom. Ele era também também arquiteto paisagista, né? E em alguns momentos ele dialogava de ideia também com Ekbom. E mais deixa eu ver o nome do outro. Dan Keeling. Só um instante para lembrar do outro. E o Rose James. Então, eles têm uma linguagem parecida, porque eles são contemporâneos. Eles têm ideias em comum. Isso é o quê? É um jardim público, mas Não pode sei ser mais projeto a dele. É a cerejeira?
Olha, tá com cara de serem cerejeiras aí, tá? Mas eu não sei te afirmar com certeza não. Aqui já é um trabalho dele em área privada, né? E aí a gente vai notar a mesma geometria, mas lembrem, ó, a geometria agora ela é muito mais livre. Não tem simetria, as formas não são mais com aquela rigidez. Aqui, por um acaso, ele está trabalhando com simetria, tá? Mas a gente não tem mais aquela história da praça central, né? Mas isso aí não é ruim de caminhar? Nesse caso aqui, é só por conta do zigue-zague que ele fez aqui, né? Esse aqui é muito mais um jardim de contemplação do que um jardim de utilização. Agora aqui não, ó. Essa área aqui tá boa de caminhar, ó, que ele tem uma área central. Ele até tem um zigue-zague para lá e para cá, mas no meio ele mantém a condição da passagem. Que lembra que eu falei sobre isso? É uma coisa boa a ser aplicada. Esse de cá já é mais complicado, né? Com essa tira d'água, com o espelho d'água ao fim, como é que transita aqui? Anda aqui na beira, nessa área fininha? É de contemplação esse jardim. Ele não é um jardim bom para uso, né? Ele provavelmente, isso daqui, gente, está acontecendo numa área onde você está na casa, olhando para essa área daqui, né? Então ele quis realmente montar um cenário. Aqui não, dá para ter o uso e a passagem. Ah, e uma coisa que vocês vão perceber é muita água em movimento, tá? Essa é característica também desses jardins que a gente vai ver nos Estados Unidos. Aí de novo, ó, ortogonalidade acontece com frequência, desníveis e água em movimento. São as calçadas de Brasília. Essa água em movimento, o que significa isso? Água em movimento? É porque na época do Renascimento, a gente via muitos espelhos d'água com água parada, e aquilo é insalubre. E a água em movimento, ela garante a salubridade da água no espaço, então, né? essas cachoeirinhas aí, essas cascatinhas aí, São a tal da água em movimento que eu estou falando. É simplesmente porque se a água fica parada, os insetos vão se proliferar aqui, né? Vão colocar ovos. Você falou que a geometria desníveis, muita água em movimento, qual foi o outro? Escadarias de acesso. Inclusive, isso é um dos problemas do paisagismo da época do modernismo, porque no contemporâneo a gente já não sofre desse mal. No contemporâneo, qualquer praça pública, qualquer espaço público hoje está passando pela questão da acessibilidade. Então, o jardim contemporâneo ele não tem mais escadas, ele tem só rampas. A gente já começa a ver isso lá no ECBO, quando ele faz o Bank Plaza. Aqui, ó, é rampa, tá vendo? Ele já começou a se tocar disso. Mas hoje em dia, escadaria, isso aqui tá bonito. Tá? A gente não trabalha mais com isso. Se a gente botar uma escada aqui, a gente tem que botar uma rampa do lado. Pra ficar Gente, politicamente correto. este cá é o paisagismo mais famoso do Dan Keeler, simplesmente porque ele fez um paisagismo na casa dos Miller, que é uma família de banqueiros americanos riquíssima. Não é um Sesquiate, é do Henry Moore. Lembra que eu estava discutindo isso na aula passada? Nossa, parece, não parece? Parece, porque a linguagem do Sesquiate e do Henry Moore são parecidas. Porque eles são esculturas típicas, modernistas, poderia dizer também que quase que contemporâneas, onde o objetivo é esse, a perfeição da forma humana não aparece. Se a gente reproduz a forma humana, ela está sempre deformada. E ele fez isso aqui, né? Ele exagerou, olha a proporção do bumbum dessa mulher, né? Enorme. Isso acontece com recorrência no trabalho do Henry Moore, no Sesquiate e vários outros artistas que a gente vai ver do período contemporâneo e do período moderno. Gente, essa é uma cena de paisagismo minimal. O que tem aqui? O seixo, a mulher no meio, numa área elevada. Não tem mais nada. E uma alameda, né? Para passagem no meio. A arquitetura dessa casa é do Mies van der Rohe, que é um dos arquitetos expoentes do período do Bauhaus, né, que é uma das grandes influências da arquitetura moderna. Então, o Dan, ele simplesmente estava no lugar certo, na arquitetura certa, com a escultura certa e fez o paisagismo certo também. Para a pessoa certa também, né? Para a família Miller. Mas eu acho bem interessante, apesar de ser bastante simples, ele não fez grandes coisas, mas ele
ele soube usar no local que ele se apropriou. Porque se lembra, o que era a arquitetura do Van der Rohe? Qual foi o período que o Van der Rohe trabalhou? Bauhaus. Bauhaus é depois de que acontece Bauhaus? Pós-guerra. Pós-guerra quer dizer escassez. Ou seja, minimalismo, escassez, tem alguma coisa a ver. Ele não podia exagerar nos motivos aqui, porque não era esse o momento. Aqui já é um outro trecho de um pedaço, uma área pública de jardim, também feito pelo Dan Keeling. Olha lá, água em movimento, né? Característica. Outras praças públicas feitas por ele. De novo, ó, muita água em movimento. E a gente entra num outro profissional de arquitetura paisagística também dos Estados Unidos, que é o James Rose. O James Rose, ele começou na arquitetura, ele começou a estudar arquitetura em Cornell e logo ele já percebeu que ele queria algo muito específico, que era arquitetura paisagística, e foi para Harvard estudar. Só que ele tinha uns conceitos muito inovadores, muito diferentes, que não casavam com a ideologia de Harvard. E ele foi expulso na sequência da escola de Harvard. Então, ele no início começou a trabalhar com prédios públicos. Só que ele percebeu que ele tinha muitas limitações, ele tinha ideais que ele queria atingir, que ele não trabalhava. E ele começou, do meio para o fim da carreira dele, se dedicar mais a prédios residentes, a projetos privados, tá? Onde ele sentia que ele tinha mais liberdade. Ele escreveu muitos livros, tá? Eu acho que o James Rose foi, como ele era muito idealista, eu acho que essa história de ter sido expulso ajudou ele a ter mais ideais ainda. Ele foi um dos paisagistas que mais escreveu livros. Tem muitos livros do James Rose, tá? E ao fim da vida dele, ele conseguiu abrir uma fundação onde ele começou a ensinar esses princípios dele. Uma coisa que não ficou claro para mim, quando a gente lê nos livros, que eu não cheguei a ler o livro dele propriamente dito, eu li outros livros que falam dele. É se ele, já que ele foi expulso, ele se formou, ele terminou o curso de arquitetura paisagística, ele continua atuando. Eu não sei se ele se formou, né? Isso é uma coisa que fica em dúvida. Se alguém de vocês ler os livros deles, depois fala pra mim, tá? Mas enfim. Então, ele também ia naquela mesma linha da integração da casa orgânica, né, que integra a casa com o seu entorno. E ele tem muito trabalho de entalhe de madeira, tá? Essa é uma característica que a gente começa a ver no trabalho do James Rose. Essas passarelas de madeira, esses corrimãos. Ele começa a fazer algumas aplicações de painéis artísticos nas paredes, tá? Aí já começa a ver aqui também que ele bebeu da mesma fonte do Burle Marx. Daqui a pouco a gente vai ver Burle Marx e vão ver, ó, que não é muito diferente disso aqui, não. Essa área daqui, ó, onde é quase que uma varanda que está integrada com o jardim, é uma transição entre o externo e o interno. Os paisagistas americanos, eles praticavam o tempo inteiro essa não é uma confusão, essa provocação de você estar no interior sentindo o exterior e vice-versa. Uma outra residência com desníveis bem acentuados, né, que é a característica dessa época, com muita escadaria. Isso era péssimo, né? Aliás, quem tem casas feitas no período do modernismo aqui de Brasília, vai ver essas escadarias dentro de casa e do lado de fora também, sabe a dificuldade que é conviver com isso. E chega uma idade que é quase impossível admitir essas escadas, né? Mas enfim, tudo isso era muito simbólico da época. E aí a gente vai ver um dos grandes caras, que inclusive foi professor da maior parte dessa galera que a gente viu para trás, que é o Thomas Church. Foi um grande arquiteto paisagístico, foi inclusive quem foi influência para esses outros que nós vimos aí. Inclusive, um deles trabalhou para o Thomas, né? O Ekbal trabalhou para o Thomas durante o período da sua carreira. E ele tem essa questão da liberdade orgânica nas formas. Vocês vão ver que ele tem um pouco da linguagem do Niemeyer também. Niemeyer tem piscinas e áreas que se assemelham ao trabalho dele. Na verdade, nada mais é do que influência também do Le Corbusier. Da mesma forma que o Niemeyer bebeu da fonte do Le Corbusier, o Thomas Church estava no mesmo caminho, né? Então você vê esse isolamento,
Quando ele cria essa escultura aqui no meio desse espelho d'água, o Niemeyer também faz muita questão de isolamento para evidenciar as suas obras. O nome do outro embaixo do Thomas Church, quem era? É o dono da casa, que é a residência do Donald. Garden É o nome do dono lugar, da casa. Aqui já é um pedaço que ele faz a Universidade de Harvard, né? Que já é um projeto público. É recorrente, né, gente? Geometria, ortogonalidade, escadaria, desníveis. Outra coisa que é recorrente, as jardineiras elevadas, limitadas para colocar árvores. Isso aparece muito. Hoje em dia nós estamos evitando essas jardineiras suspensas. Paisagismo contemporâneo, você não vê ninguém suspendendo jardineira para plantar nada. Porque a gente sabe que isso é um elemento de limitação da copresença. Você gera um obstáculo, a pessoa não consegue passar para o outro lado. Né? E você gera dificuldade de cuidar dessa área que está elevada. Ortogonalidade, né? Ele aqui já está no momento mais ousado, trabalhando com diagonais. Que é na casa do Gerard Sullivan. E esse aí do Thomas Mudge eu acho sensacional. Bastante orgânico, né? Ele já explora muito a colocação de pedras naturais e faz o conceito da casa orgânica de novo. Bem interessante. É como se ele estivesse fazendo uma piscina natural, na verdade, aqui, né? Acho que foi essa a intenção dele. É você fala aí? Ortogonal. Mas assim, não foi dele que eu estava falando, não. Esse pedaço aqui é orgânico. Tá? Eu devia estar falando de ortogonalidade. Os americanos em si têm isso, a questão da ortogonalidade como influência. E a gente para aqui, gente, a influência dos jardins americanos e vamos começar a estudar então paisagismo no Brasil, tá?